Amém, bom dia. O preletor anterior, ele compartilhou sobre Jesus, a cura. E se o Senhor permitir, eu também gostaria de seguir também mais ou menos nessa linha. Nosso Senhor como a nossa cura, como nosso libertador. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no livro Evangelho de João, capítulo 5, e o título da mensagem está aí: Cristo, o que supre, ou Cristo que supre. Capítulo 5 de João começa assim: Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? Olha que pergunta. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te diz: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nesse pequeno trecho, quero tentar compartilhar com os irmãos o religião e a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. A religião como cega, como aquilo que mata, aquilo que nos escraviza, e o Senhor, como os irmãos oraram aí na ceia do Senhor, como o libertador. O Senhor como a cura, o Senhor é aquele que supre todas as coisas, aquele que foi colocado em primazia no coração do Pai para resumir todas as coisas. Ontem à noite a gente estava estudando e ficou claro essa imagem, quando do sacrifício, quando das coisas que era ofertada, era na verdade uma matança, uma coisa que era do Antigo Testamento. Porém, quando entrou em cena, ele aboliu todas essas coisas nele mesmo. Nele mesmo. E aqui a gente vê esse tanque, o tanque de Betesda, ou Betsaída, que fala, né? E ali eu vi também como o descer da pomba
nesse tanque. Era uma coisa da lei, de uma tradição judaica, mas descia, um certo momento descia a pomba ali e curava as pessoas que ali estavam procurando a cura. E o mundo religioso matava antes e o mundo religioso nos mata hoje também, se a gente procurar ser religioso. O que é ser religioso? É procurar agradar a Deus da nossa maneira, da nossa vontade, do jeito das nossas coisas. Isso é extremamente ser religioso. Só tem uma coisa que agrada a Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que o Senhor possa depositar no nosso coração essa fé, como os discípulos sempre pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, implanta isso no nosso coração, porque é uma maneira do Pai ver Cristo em cada um de nós e nos aceitar e nos ver. Mas não ver a nós mesmos com as nossas naturezas, mas ver Cristo em nós. Por isso que a nossa fé em Jesus Cristo é o que agrada. E a gente vê que vaidade, religião é exposta. Deus nunca teve a intenção de ter uma religião. Tentar agradar a Deus, como eu disse, é uma religião. Nós tentamos ser bonzinhos, tentamos fazer as coisas, e de um modo geral nós somos cumpridores da lei, porque nós não matamos, nós não roubamos, nós não adulteramos. Isso é guardar a lei. Mas só isso não agrada o coração. E se a gente tentar fazer isso de uma maneira natural, isso é religião. Isso não está no coração de Deus, não é a intenção de Deus. Religião. Tiago, livro de Tiago, no capítulo 1, eu vou ler, os irmãos só acompanhem. A partir do verso 19, Tiago capítulo 1, verso 19, diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Pronto para ouvir. Ouça. Falar, fala com prudência, cuidado. E irar-se, se possível, nunca. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra, o verbo de Deus, em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Essa semana eu estava pro lado de dentro ali no banco, e é toda de vidraça, e eu fiquei observando as pessoas passam de frente daqueles vidros e ficam se olhando nos vidros, olham de baixo em cima, principalmente mulheres, elas se contemplam. Aí tem um trecho de coluna, desvia o olhar, outro trecho de olha de novo a vidraça, estão se contemplando, se olhando. Isso é natural das pessoas, se olham, se contemplam. Umas jogam o cabelo, outra empina, outra tal. Então se contempla diante do espelho. Mas quando foge do espelho, veja a mulher quando entra no carro, a primeira coisa que ela faz, já abaixa o vidro, o espelho lá e já se maquia, já faz coisas e penteia o cabelo, até. Normal, naturalmente, né? Dentro de casa é assim. Tem um espelho na sala, a mulher olha no espelho. Estou falando mulher, mas nós também fazemos isso, tá? Vai para o banheiro, a primeira coisa que a gente procura é o espelho. Vai no quarto, a primeira coisa é o espelho. Então a gente se contempla. E esse contemplar tem que ter muito cuidado. Porque para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta:
pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Senhor Jesus, o Senhor nos capacite, esteja nos lembrando que tomar cuidado com religião, o contemplar, o agradar-se de si mesmo, ou tentar agradar a Deus com sua natureza normal. Deus não deu ao seu povo uma religião, mas a sua santa palavra. A Bíblia é a santa palavra de Deus, e Ele deu a sua santa palavra para que nós possamos estudar e agir e andar e caminhar conforme a sua santa palavra. Religião é invenção humana, um produto da mente caída do homem. Nós sabemos disso. Se você perceber de um modo geral no mundo todo, é isso. O homem cria uma coisa na sua cabeça e acha que com isso está agradando a Deus. É a melhor invenção da cultura humana, religião. Nós não vimos isso aí semana passada no carnaval? O que teve de coisas lá? O que teve o diabo exaltado o tempo todo naquilo? Eu não assisti, mas eu só estou compartilhando trechos que eu vi em reportagens posterior. O que é aquilo? Que coisa doida, e eles falando que é religião, que coisa. O Senhor nos livre dessas coisas, o Senhor nos capacite a desviar os olhos dessas coisas e olhar para a santa palavra de Deus. O Senhor guarde nosso coração e nos conduza no dia a dia. Você já viu a expressão falar assim, fulano ou fulana é muito religioso? Você vê com seus olhos, puxa, aquele fulano é religioso, ele não sai da igreja, aquela fulana é religiosa. A gente ouve isso no dia a dia. Mas no que diz respeito à economia de Deus, é para com Deus seu pior inimigo, a religião. A lei, a religião em si, é para com Deus o pior inimigo. Deus deu sua santa palavra, as Escrituras, para seu povo, revelando-lhes que seu Filho haveria de vir e seria nosso Salvador. Ontem nós estudamos isso. Ele veio e Ele resumiu todas as coisas no seu corpo, na sua carne, e foi e é o nosso Salvador. Lembra da mulher de Samaria no capítulo anterior de João, capítulo 4? Jesus estava lá esperando ela. Jesus que foi ao encontro dela. E o Senhor fala com ela, e ela vai para a cidade, aqueles homens voltam por causa do testemunho dela, e aqueles homens levam o Senhor para Samaria, e o Senhor fica lá 2 dias com eles. E depois aquela mulher de uma certa maneira, do seu íntimo natural, ela se vangloria daquilo, e aqueles homens chamam a atenção dela e falam assim, nós não convertamos e nós não fomos convencidos por causa do seu testemunho, mas porque ele esteve aqui e ele nos ensinou e ele nos falou. A mulher começou uma religião, mas aqueles homens logo em seguida já exortaram ela. Nós ouvimos diretamente dele, por isso que nós fomos convencidos. Religião é seu esforço máximo para adorar a Deus, comportar-se corretamente, tentar ser uma pessoa perfeita. Tudo isso sem Cristo é vazio, é vão. Logo após o Senhor ter sido preso, julgado, condenado, pregado na cruz, foi morto, e um dia, e os discípulos estavam todos lá, praticamente todos lá, aos pés, vendo aquilo, ou olhando de longe, vendo tudo aquilo. Eles tinham o Senhor. Mas aí quando o Senhor foi sepultado, todos sumiram. Praticamente todos foram procurar suas atividades seculares. Eu fico sempre lembrando daqueles 2 discípulos indo embora ali na estrada para Emaús. E eles não tinham mais a presença física do Senhor. Eles não estavam sendo mais religiosos.
Eles estavam no dia a dia com o Senhor porque eles eram supridos pelo Senhor, eles eram guardados pelo Senhor, o Senhor livrava-os de um monte de situações. Eles gostavam daquilo, e eu também gostaria. Mas quando o Senhor saiu de cena, eles voltaram para suas atividades. Os 2 discípulos voltaram para Emaús, os demais voltaram para a pesca, as suas atividades seculares. Esqueceram do Senhor. E hoje, com essa pandemia, 2 anos e pouco de pandemia, hein? Muitos voltaram para suas atividades seculares. Muitos abandonaram o Senhor. E eu vejo isso como uma apostasia terrível que aconteceu. O Senhor nos guarde dessas coisas. O Senhor nos guarde nosso coração para que não estejamos somente presentes no momento como esse, reunião da igreja, nossos ajuntamentos, nossas conferências, mas o tempo todo, nunca virarmos nossas costas para o Senhor. Senão nós voltamos para as nossas atividades. E isto é, ao meu ver, uma apostasia. Irmãos preciosos, valiosos, que eu via, hoje se afastaram do Senhor. Por esse breve tempo de 2 anos e pouco de pandemia. Senhor Jesus, eu fico pensando, será que nós não éramos convertidos? Será que o Senhor não ganhou inteiramente o nosso coração? Senhor Jesus, se nós lemos os 4 evangelhos, nós notamos que para onde que Jesus fosse, ou ele estivesse, ele sofria oposição dessa religião típica da época. Os religiosos se opunham a todo tempo a ele, a essa pessoa viva que, de acordo com a sua religião, ele incomodava. A religião típica da época era incomodada com o Filho de Deus andando no nosso meio, andando no meio deles. E sabe por que eles perseguiam o Senhor e eles não o recebiam e não o aceitavam? Porque eles achavam que, de acordo com a lei, com a religião da época, típica da época, eles estavam protegendo Deus. Esse homem não tem nada para nos oferecer, esse homem não é nada para nós, não significa nada para nós, mediante a nossa lei, mediante a nossa religião. Então, se nós os afastarmos, nós estamos protegendo Deus. Verso 18 do Evangelho de João. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso é natural para nós, isso é normal para nós. Nós sabemos que Cristo Jesus, ele é Deus, gerado em Deus, ele é encarnado, ele foi o tudo de Deus dado para nós. Mas para eles não era. E eles queriam proteger a Deus o Pai. E eles diziam, nós não temos um Deus de nome Jesus. E Jesus falava que era filho de Deus, ele era enviado de Deus. E na cabeça deles, na religião deles, segundo a lei, isso era uma blasfêmia. Por isso que eles fizeram oposição a ele, expulsavam ele o tempo todo, porque eles achavam que estavam protegendo Deus. E aí precisamos matá-lo, precisamos tirar de cena. E foi isso que eles fizeram. Religião típica da época é a oposição a Cristo. Outro dia eu estava compartilhando com os irmãos aqui na nossa reunião de segunda-feira, na segunda-feira à noite, na reunião de serviço. E eu estava falando que eu ouvi no YouTube outro dia um vídeo de uma moça professora de hebraico. E ela expôs lá no vídeo dela um trecho lá de uns 4, 5 minutos de entrevistas de pessoas lá dentro de Israel, perguntando para as pessoas quem é Jesus, lá dentro da nação de Israel, quem é Jesus? Aí um respondia, é um fundador do cristianismo.
Jesus é a pessoa que fundou uma religião, cristianismo. Falam que é o profeta dos cristãos. Para mim não é nada. Para mim é indiferente. Nós temos a lei, nós temos aqui, tal. 100% daquelas pessoas não sabem quem é Jesus lá dentro de Israel. E eu fiquei escandalizado e comentei com os irmãos, o Elcio me corrigiu, falou, mas você queria algo diferente? Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Quantas vezes eu quis ajuntar, e não quiseram. Religião típica da época. Estavam arraigados com a lei. Não tem nada a ver com este homem, esse pequenino homem chamado Jesus. Filho de Deus, para eles, não é. Guardar a lei era a coisa mais importante para o judeu. Se não guarda a lei, não adoram a Deus. Para o judeu, Deus é o número 1, a lei o número 2, no coração deles. Se você falar em trindade para eles, eles chegam, arrepiam, eles rejeitam totalmente. Deus número 1. Deus no Antigo Testamento, a lei, a tradição judaica e a lei, o número 2, a religião em si. A religião judaica inclui 7 coisas: a cidade santa de Jerusalém, o templo santo, as festas santas, e a gente vê de vez em quando, é a semana de tal coisa lá, né? Em Israel, em Jerusalém. As festas santas, que é o Sabá, a Páscoa, Pentecostes, jejuns, pães asmos, as festas dos tabernáculos, as festas das trombetas, a festa da expiação, o Purim e as festas das luzes, que é o tal da Hanukkah que eles falam lá. Isso é sagrado para eles. Isso eles cumprem certinho. Isso eles têm isso no seu coração. E nada tira isso do coração deles. E eles são religiosos com isso. Eles são praticantes dessas coisas e ferrenhas, do papo amarelo mesmo. E o sábado é de descanso. E diz que lá no sábado o espaço aéreo não funciona. Eles realmente descansam no sábado. O metrô não funciona. E eles praticam jejum. E só sai de casa para não ficar abrindo a geladeira toda hora e olhando dentro da geladeira ver se tem alguma coisa para comer, que naturalmente a gente faz isso quando está em casa. E eles vão para os templos, vão para as praças e ficam 24 horas mais uma no sábado, não faz nada. E diz que eles não caminham nem 100 metros por dia da porta da sua casa para qualquer lugar. Religião. Sábado sagrado para eles. O sábado de descanso. Mas a quinta coisa que eles prezam: anjos que visitam pessoas. A sexta, Moisés, que é o legislador. E as santas escrituras do Antigo Testamento, que é a Torá para eles, né? Hoje nós sabemos que o Velho Testamento é uma flor em botão para nós. Mas aí quando nós caminhamos para o Novo Testamento e até Apocalipse, é a flor já desabrochada. Nós desprezamos o Velho Testamento, nós não desprezamos, porque sabemos que tudo no Velho Testamento, no livro da lei, está a figura de Cristo. E no Novo Testamento está o nosso Senhor revelado. Por isso que o tanque em Jerusalém indica os meios de cura para essa religião típica para os judeus. Esse tanque lá, para eles, é considerado como sagrado, como o supridor, aquilo que curava as pessoas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 3 diz assim: Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa,
e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, que Paulo está falando bem claro aqui que toda a carne é fraca demais para guardar a lei. Tenta guardar a lei para você ver, não consegue. Se você fizer um propósito de manhã, no meio-dia, no mínimo, você já quebra esse propósito, já não consegue guardar. Porque toda a carne é fraca para guardar a lei. O exemplo disso é esse homem aqui que está no tanque, esperando o milagre do tanque. Ele era inválido por 38 anos, impossível dele chegar até lá, pelo seu esforço, sua carne, que ele nunca ia conseguir. Ficava cheio de expectativa, por causa da lei, ele tinha expectativa, mas não podia mover-se. E se ele não podia mover-se, ele não podia receber a cura. Por isso que o nosso Cristo é aquele que supre. Nós temos consciência disso hoje. Esse homem nunca ia ser ajudado por ninguém, pois todos tinham o mesmo objetivo ali. Qual que era o objetivo de todos ali? Buscar a cura naquele tanque. Tinha ali seus cegos, paralíticos, coxos, todo tipo de enfermidade. Buscar a cura. A lei é boa, santa e espiritual, mas o problema é conosco. Deus instituiu a lei e ela é boa, santa e espiritual, mas o problema é nós cumprirmos essa lei. Devido à nossa incapacidade, não podemos guardar a lei. Gálatas 3:21 diz que a lei não pode dar vida. Ela não dá vida. O nosso supridor nos dá vida. O nosso Senhor nos cura. Ele é o liberador de vida para nós. Exemplo. A lei exigia que você esperasse ali nos pavilhões, e ali continha 5 pavilhões cheios de pessoas debilitadas, esperando a cura, esperando a libertação. E então a lei nunca supre com vida. E nós muitas vezes esperamos debaixo dos nossos pavilhões, e nós não vamos direto ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos supre, que nos cura. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando o meu menino Pedro era um garoto de 6, 7 anos, uma noite lá ele nos incomodou com uma febre bem complicada. E tarde da noite nós pegamos o carro e fomos nós 4, porque a Cauane também era bem pequena, fomos procurar um hospital, um pronto-socorro à noite. E ele deitado no banco de trás, rateando da febre. E aí no caminho eu falei: Senhor, por que não oramos primeiro, né? Por que nós não oramos por essa situação? Por que antes de procurar a cura, nós não oramos por essa situação? Fiz a oração ali, pedi pode repreender aquela febre, aquela situação. E a Edilane logo em seguida fez outra oração também. E nós fomos procurar o médico, pronto, e chegou lá, o médico nos atendeu e passou lá um remédio, coisa e tal, e nós voltamos para casa confortados e descansados. E o menino no outro dia amanheceu bom, pulando, coisa e tal. Então tá vendo? Então a gente tem a opção de primeiro correr a buscar a cura, buscar aquele que nos supre. Mas nós procuramos outros meios, na força da nossa carne, né? Não estou falando que você não deva procurar médico, mas consulte ao Senhor, né? De repente o Senhor nos livra antes dessas coisas, né? Mas nós fazemos essa fraqueza da nossa carne e da falta de vida em nós. Volto a dizer, é impossível ao homem guardar a lei. Ali tinha o anjo, o agitar das águas, mas aquele homem inválido por 38 anos, ele estava morto. A história aqui fala que ele já estava 38 anos deitado sem mexer naquela cama. Era um homem morto. Ele nunca ia conseguir cumprir essa exigência da lei.
morto. Ele nunca poderia levantar dali por si só. A lei quer que você ande, quer que você age e você seja primeiro antes de receber os benefícios. Mas primeiro Jesus aqui nesse caso deu vida ao homem morto. Segundo, o Senhor não pegou ele. Se ele ganhou vida, ele recebeu vida do Senhor, ele levantou. E é isso que o versículo fala. Por que que ele levantou? Porque ele recebeu vida. Homem morto não levanta. Homem só levanta depois que recebe a vida. E o Senhor deu primeiro vida para ele. E ele levanta e pega o seu leito e vai embora. Efésios capítulo 2 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os homens estavam mortos sob os 5 pavilhões. Praticamente todos que estavam lá esperando aquela multidão, estavam praticamente todos mortos. Mas Efésios fala que Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Primeiro, Ele nos dá vida. Aí percebemos que somos frágeis e inválidos. Gálatas capítulo 3, verso 22 diz assim: Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que nos pavilhões, riscos. Muitas vezes nós ficamos debaixo dos pavilhões, nós criamos um aprisco e a multidão não possuía nenhuma paz, apenas sofrimento. Muitas vezes nós trazemos para nós sofrimentos, muitas vezes, antes de buscar vida, antes de buscar a paz. Aquele homem inválido não tinha nenhum deleite. E veja que era um dia de sábado, um dia de festa. Se onde há festa, no mínimo tem que ter alegria. O homem e aqueles demais que estavam debaixo dos seus pavilhões não tinha nenhum deleite. Verso 1: Havia uma festa dos judeus. Os judeus subiu para Jerusalém. Todos estavam desamparados, sem esperança. Ou seja, todos estavam praticamente mortos aos olhos do Senhor. Guardar a lei era inútil ao homem inválido. Depende muito do esforço humano, e esse não podia fazer. Homem inválido, morto, não podia fazer nenhum esforço humano para chegar no tanque e ser curado. Primeiro, ele tem que receber vida. Aos olhos do Senhor, esse homem necessitava de vida e cura. E a vida e cura estava o tempo todo caminhando ali no meio. Vida e cura estava o tempo todo caminhando ali no meio. E eles não perceberam, eles não percebiam. E eles não percebiam, e às vezes nós também não percebamos também, que a vida e a cura está no nosso meio o tempo todo. E nós vacilamos com essas coisas. O Filho de Deus veio para dar vida aos mortos. A lei, a religião não pode dar, não pode gerar vida. Mas o Filho de Deus dá vida aos outros. E Ele deu vida àquele homem inválido, e Ele nos dá vida o tempo todo. É só procurar. E Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Olha a promessa. Ele nos deu vida. A lei não pode dar ou gerar vida, mas o Filho de Deus dá. Romanos 5 diz assim: Ele nos deu vida quando nós ainda éramos fracos. Aquele homem inválido por 38 anos, além de morto, ele era fraco, não podia levantar, mas o Senhor
a vida estava no meio deles. Eu fico imaginando, possivelmente o Senhor, com a sua passada no meio daquela multidão de doentes e enfermos, ele deve ter curado mais alguns ali, só com a sua presença. Mas pode ser que muitos ali não tenham percebido. Mas esse homem que recebeu diretamente dele, recebeu vida e cura. A tal religião tem muitas coisas boas. A cidade santa, como eu falei, a cidade santa, o templo, os anjos, as escrituras, as festas do sábado santo, o tanque. E embora fosse tudo isso num dia de festa, como o sábado de descanso, aquele homem não tinha nenhum descanso. Tanto aquele homem como os demais que estavam debaixo dos pavilhões, dos 5 pavilhões que tinha ali. Naquele dia de festa, aquela multidão que estava ali, com certeza não tinha nenhuma alegria, porque eles estavam ali enfermos, mortos em seus pecados e delitos, e a vida estava passando entre eles. E ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas graças a Deus pelo pequeno homem Jesus que caminhava ali no meio deles, e caminha no nosso meio hoje, como o Espírito que dá vida, que gera vida em nós. Pelo pequeno homem Jesus, não possuía nenhuma beleza e atração, e ninguém atentava para ele. Possivelmente era um homem comum, como qualquer um daqueles meio da multidão. Só não enfermo e sem vida. Nosso Senhor era cheio de vida, e Ele queria liberar essa vida para aquele povo tomado por sua religião, tomado por causa da sua lei. Eles não queriam receber a vida dele. E o Senhor estava ali, como o Senhor fora ao encontro daquela mulher em Samaria, lá no poço. O Senhor estava ali também em encontro de quem queria receber vida. E Ele veio diretamente a esse homem doente e perguntou-lhe: queres ser curado? Meditando sobre esse assunto, fiquei considerando essa pergunta. Falei, que pergunta que o Senhor fez? Aquele homem, 38 anos, inválido, morto naquele sua cama, naquele seu leito, queres ser curado? Ou seja, você gostaria de ser curado? Louvado seja o Senhor, que aquele homem sabia que não tinha nenhuma esperança e capacidade em si mesmo. Queres ser curado? Você gostaria de ser curado? O homem explica a sua condição aqui no verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Só isso que ele respondeu. Pois quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Outro esperto tomava frente, e aquele homem estava morto naquela sua cama. E não conseguia nunca. E eu creio que acho que ele nunca ia chegar lá se alguém não levasse ele lá. Mas louvado seja o Senhor, que a cura, o supridor estava ali caminhando entre eles. E aquele homem explicou sua condição. E diante da sua condição, imediatamente no verso 9, no verso 8, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 9, imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E o sábado não pode. Podia até haver as curas, né? Porque a intenção do tanque era para curar, para libertar as pessoas. Mas o proibido era tomar o leito e andar. Se aquele homem tivesse levantado mediante o chamamento do Senhor e ido embora, tudo bem, pode ser que ninguém... Mas o tomar o leito e ir embora, a religião, a lei judaica não permitia. Foi curado, ou seja, o homem foi vivificado antes de se levantar. Tomou o leito e começou a andar. Tomando o leito e saiu a andar, e ele foi libertado e vivificado quando ouviu a voz do Filho de Deus. E Jesus, para o judeu, não é Filho de Deus. Não era e não é até hoje. Eles esperam o Messias até hoje. E esse Filho de Deus, que é o nosso Messias, vai voltar novamente.
E antes de vir para cá compartilhar, eu estava ali meditando. Falei, poxa, será que havia necessidade do Senhor ter uma sua segunda volta? Ou será que a intenção do coração de Deus é para que o judeu veja novamente o verdadeiro Messias que eles esperam? Senhor Jesus, antes a cama carregava o inválido, agora o homem que foi vivificado em Cristo carrega a cama. Se fosse eu diria, Senhor, estou deitado nessa cama 38 anos, essa cama tem me carregado o tempo todo, por esses 38 anos, como pode mandar-me pegá-la e ir embora com ela debaixo do braço e nas costas? Não posso fazer o que diz. Estou falando, eu, 38 anos, inválido, eu consideraria isso no meu coração. Não tenho força nas minhas pernas, não tenho força nem em mim mesmo, eu estou morto. Mas verso 9 fala, imediatamente o homem foi vivificado, levantou e tomou o seu leito e foi embora. Nunca devemos contestar a palavra do Senhor. Não discuta, senão perdemos a bênção. Contestar a palavra do Senhor. Se o Senhor falou, aquele momento que o Senhor fala assim para os discípulos, subamos no barco e vamos para o outro lado. O Senhor falou, falou. E todos subiram no barco. E o Senhor subiu no barco. No meio do caminho, o Senhor deitou no travesseiro lá e dormiu profundamente. E o diabo levantou uma tempestade lá que não queria que eles fossem para o outro lado. E os discípulos entraram em pânico. Nós vamos morrer. Cutucaram o Senhor dormindo profundamente. O Senhor levantou. Pô, cadê a fé desses homens? Eu não disse, subamos no barco e vamos para o outro lado? Quer dizer que se nós vamos para o outro lado, nós vamos estar do outro lado. Falta de fé. Eu também consideraria isso no meu coração. O Senhor levanta, acorda, levanta e repreende aquilo e vão para o outro lado, como ele havia dito. Como temos Jesus, não precisamos de mais nada, pois ele é aquele que nos dá vida. O homem inválido não somente foi curado, mas ele foi vivificado. Verso 17. Tocou num espinheiro aqui dos judeus. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, não era permitido trabalhar no sábado. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se ele é o Filho de Deus, ele é Deus em Deus. Se o pai está trabalhando, o filho também está trabalhando. Se o pai está no filho, o filho está no pai, ambos são um. Os religiosos, no seu conceito natural, descansavam no sábado. Não sabiam os religiosos que o pai e o filho não havia descanso nenhum, uma vez que os pobres, pecadores, precisam ser salvos. De segunda a segunda precisamos ser salvos. Precisamos ir aos pés do Senhor e falar, Senhor, nos vivifica, Senhor, nos cura, Senhor, nos liberta. Pessoa, o Senhor cochilar por 24 horas, o que acontecerá com esse mundo? Então o pai trabalha o tempo todo e o filho em harmonia com o pai trabalha também. Lucas 14. Só falando do sábado. Evangelho de Lucas 14. A cura de um hidrópico. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando, os judeus ali. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, aquele homem hidrópico, curou e despediu. A seguir lhes perguntou aos judeus, aos intérpretes da lei,
qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Então o Senhor está testando eles. Se teu filho está num poço lá no sábado, você vai ou não vai buscar ele? Se o teu boi, você vai ou não vai salvar, vai tirar? Então essas coisas, às vezes, poderia ser feito. Mas o curar, o trabalhar, o agir de Deus no sábado, segundo a lei, a religião típica da época, não podia. Aqui Deus está mostrando que os atos de misericórdia são lícitos no sábado. O vivificar e o liberar vida no sábado, para Deus, é extremamente importante. A lei de Moisés não proibia curar no sábado, e Jesus também foi nessa mesma linha, porque Jesus é o Senhor do sábado. Verso 18. Não obstante, 18 de João 5. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A religião típica da época, da lei, queriam matar o Filho de Deus, porque ele fez essas coisas. Na opinião dos religiosos, isso era ofensa a Deus. Contudo, esse blasfemador deu vida ao homem inválido. Ele era acusado de blasfêmia, porque fez-se como igual a Deus, sendo filho de Deus, porque ele curou no sábado. Cristo é igual ao Pai em dar vida às pessoas. Gênesis capítulo 2, falando do sábado ainda, sábado da criação. Assim, pois, capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera na criação. Obra terminada. Deus descansou da sua obra terminada na criação. Mas os judeus não sabiam que por causa da queda do homem, o descanso daquele sábado fora quebrado. Quando o homem entrou em cena, o homem caiu, Deus entra em cena de novo. Deus já não vai descansar mais no sábado. Ele precisa salvar o homem, ele precisa cuidar do homem, ele precisa tirar o homem das suas enfermidades, mesmo no sábado. Não sabiam que o Pai e o Filho ainda trabalham para a redenção do homem caído. Gênesis 2, como eu li, o que Deus fez foi a velha criação. Mas agora o Pai e o Filho, em harmonia, estão fazendo a nova criação. Estão dando vida, suprimento ao homem caído, redimindo o homem para a edificação de si mesmo. O Filho de Deus liberando vida, verso 21. Diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Se aquele homem inválido tivesse conseguido chegar no tanque, o Pai teria dado vida para ele e curado ele? Teria. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Filho estava ali, andando entre eles. E no coração do Filho, o Filho quis liberar e dar vida e cura àquele homem. Os mortos são os dos túmulos, não os mortos fisicamente. Se aquele homem morto continuasse morto, ele ia ser um morto.
não recebeu vida nenhuma por nenhum momento. E às vezes nós podemos nos tornar esses mortos fisicamente, quando nós não procuramos o Senhor, quando nós viramos as costas para Ele, quando nós o abandonamos. Mas graças a Deus, Ele sempre está de olho para cada um de nós. Quando nós voltarmos para Ele, Ele nos dá vida novamente. Verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Conforme Colossenses capítulo 2, verso 3 diz que os mortos são os mortos em seu espírito. Não deixeis apagar o espírito. E vós que estavas mortos em suas transgressões, Colossenses capítulo 2 eu estou lendo, Ele nos deu vida juntamente, perdoando todos os nossos delitos. Vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Que esse Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, nos deu vida. Que quando ouvimos a sua voz, a sua palavra, nós somos vivificados. Éramos também pessoas mortas debaixo de nossos pavilhões, pois nós éramos cegos, surdos, paralíticos, nós éramos parados em nós mesmos, nós éramos mirrados, ou seja, nós éramos mortos, como esse homem inválido por 38 anos. Mas o Senhor vem nos visitar e ouvimos a palavra viva do Evangelho e Ele nos vivifica. Verdadeiramente passamos da morte para a vida. Amém? Os irmãos me perdoem se não foi a intenção de compartilhar, mas essa semana eu estava lendo também uma frase de um amado irmão do Rio de Janeiro, que ele diz assim: Deus e o profeta Jonas tinham a mesma intenção, o mesmo objetivo: Nínive prostrada. Jonas, vendo a situação de Nínive, ele considerou no seu coração que Nínive não tinha o que ser feito. E ele caminhou por Nínive aqueles dias, cerca de 1 dia, 2 dias lá, e ele só dizia isso: arrependa-se, porque Nínive vai ser destruída. Coração do profeta Jonas, Nínive prostrada, mas diante do juízo de Deus. Ele achava que o juízo de Deus ia agir e destruir Nínive. Deus também queria ver Nínive prostrada, mas diante da sua graça e misericórdia. Então que essas coisas sejam consideradas no nosso coração, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, o nosso supridor maior. Que nós nunca possamos voltar novamente à nossa condição de mirrados, cegos, prostrados, mas sempre lembrando que nós temos o nosso Salvador, o nosso supridor, que primeiro nos dá vida, pega pela nossa mão e nos levanta e nós caminhamos com Ele. Amém?